Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sora Drica, aqui do Centro da Juventude Restinga Murtia Murtel, e hoje a gente vai para mais um vídeo sobre meio ambiente, dessa vez fazendo então essa ligação com o mês de março, pela luta das mulheres, com a luta pelo meio ambiente, né? Falando sobre quão importante é essa luta e como as mulheres são protagonistas em várias frentes em defesa do meio ambiente. Então a gente tem que começar pensando que existe uma intersecção entre a defesa do meio ambiente e da igualdade de gênero. Isso tem ganhado um novo fôlego com os movimentos feministas recentes dos últimos anos e o combate às mudanças climáticas. Então essas pautas elas se cruzam de alguma maneira. A gente pode lembrar então das greves globais pelo clima, que foram criadas pela adolescente Greta Thunberg. Já falamos sobre ela em outros vídeos aqui, então dá para relembrar lá como é importante o papel da Greta e principalmente para as crianças e adolescentes estarem mais por dentro dessa pauta sobre o clima, e também dos movimentos indígenas, né? A gente não pode deixar de falar sobre a importância das lideranças indígenas, e tem muita mulher nessas lideranças. A gente conhece uma que é a Sônia Guajajara, então que é bem representada, bem representativa, né? Então a gente não pode deixar de falar nunca das indígenas e também das ativistas ambientais, por exemplo. A gente teve um post que a gente fala especificamente sobre ativismo ambiental, então a gente fala sobre a Irma Dorothy, por exemplo. Então as mulheres elas estão nessas linhas de frente. Bom, a gente não pode deixar de falar também das mulheres campesinas do movimento Sem Terra, que fazem um trabalho incrível aqui no Brasil. Então elas são primordiais para a gente falar então sobre território, sobre terra. Então a gente não pode nunca deixar de falar sobre elas nessa importante luta pela preservação da terra, do meio ambiente. Bom, vamos lá. Se por um lado a população feminina ela é mais suscetível a problemas com mudanças climáticas, por outro lado também pode ser um agente de transformação. A população feminina ela é a mais afetada pelos desastres causados pelas mudanças climáticas em todo o mundo, não só aqui no Brasil. Dados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, por exemplo, mostram que mulheres compõem 72% do total de pessoas que estão em condições de extrema pobreza no mundo inteiro, e também das mais vulneráveis a eventos climáticos extremos, como secas, inundações e furacões, por exemplo. Isso a gente vê bastante aqui quando chove, quando tem um alagamento, quando tem uma enchente, ou quando a gente está em período de estiagem, de seca, né? Como eu já falei em outros vídeos também, as mulheres elas estão na linha de frente, inclusive sobre a pandemia. Então, a maioria são chefes de família, então elas têm um impacto maior nas suas vidas. Além das mulheres, outra questão que está em risco à medida que a temperatura do planeta aumenta, falando da mudança climática, e o clima sofre alterações, é a disponibilidade de acesso aos alimentos. Isso é importantíssimo. Nos países em desenvolvimento, cerca de 45 a 80% do trabalho agrícola é realizado pelo sexo feminino, por mulheres. Lembra que eu falei lá no início sobre as mulheres do campo, as mulheres campesinas? Então, elas são um fator primordial da nossa alimentação, que chega na nossa mesa muitas vezes vem das mãos dessas mulheres. Em muitas regiões da África, por exemplo, esse número sobe para 90%. Isso tudo de acordo com a ONU Mulheres, que é uma entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres. Nesse contexto, as regiões com maior caráter agrícola experimentam uma insegurança crescente, assim como os produtores que atuam nela. Então a gente pensa que, nossa, a gente tem muito campo, a gente tem muita terra, tem muita coisa sendo produzida, mas infelizmente às vezes isso não vai ficando aqui pra gente no território, isso vai sendo exportado para fora do país, e a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente tem muitos produtores agrícolas, tem muita riqueza de produtos, mas muitos dos nossos produtos estão indo para fora. E muita gente tá passando fome, né? Se tanta comida é produzida aqui, por que tanta gente passa fome, né? Enfim, no entanto, a solução para reduzir esses efeitos das mudanças climáticas pode estar justamente nas mãos das mulheres. Então, se a gente for pensar que são as mulheres as principais impactadas, e são as mulheres que estão com a mão na massa, então são as mulheres que podem ser um fator importante para proporcionar essa mudança, né? Assim como todo mundo, no Brasil, as mulheres exercem um papel importantíssimo, tanto no enfrentamento de problemas ambientais, a exemplo da mudança climática, quanto no desenvolvimento de ações que contribuam para a conservação da natureza e, consequentemente, para a qualidade de vida de toda a sociedade. Embora a equidade de gênero ainda seja um desafio aqui na ciência brasileira, por exemplo, o país ele tem excelentes exemplos de lideranças femininas que protagonizam avanços importantes em relação à questão e à proteção ambiental.
Então eu vou falar sobre algumas mulheres que exercem ou exerceram papéis importantíssimos na conservação da nossa fauna e flora, por exemplo. Graças a essas mulheres, milhões de árvores foram plantadas, diversos brasileiros e brasileiras hoje conhecem uma nova maneira de reduzir o seu lixo, com movimentos pela proteção de recursos naturais que foram criados e comunidades inteiras são protegidas. Além do Brasil, no mundo inteiro, diversas mulheres desempenharam esse importante papel também. Então, vou começar falando sobre a Maria do Socorro. Então, a Maria do Socorro é uma líder quilombola e ativista ambiental que reside no Pará. Ela é o estado brasileiro mais letal para ambientalistas no Brasil. É horrível falar isso, né? Mas foi apontado como que mais matou ativistas ambientais no ano de 2017, por exemplo. Nos dados divulgados pela Organização Internacional Global Witness, que faz um mapeamento sobre ataque a ativistas ambientais no mundo inteiro, revelou que naquele ano, em 2017, pelo menos 207 ativistas ambientais foram assassinados. Tem um vídeo que eu falo especificamente sobre ativistas ambientais e eu falo mais sobre esses dados também. Então, por conta da luta pela conservação da Amazônia, né, a Maria do Socorro, e pelos direitos das comunidades locais, ela foi um dos destaques de uma série de reportagens do jornal britânico The Guardian, onde a Maria do Socorro, ela conta um pouco da sua trajetória, ela denuncia essas ameaças que os ativistas ambientais vêm sofrendo, principalmente as ameaças que ela sofre, e nos últimos 10 anos a luta dela sobre múltiplas causas, né, contra a Hidroalunorte, refinaria norueguesa na cidade de Barbacena, contra a Albras, maior fábrica de alumínio no país, e ambas essas empresas já foram multadas por vazamentos de rejeitos nas regiões onde estão localizadas, precarizando o ecossistema e as populações próximas, e também a luta dela contra políticos e investidores que por vezes fazem uso da grilagem, já falei sobre grilagem também em outros vídeos, tá? Expulsando pequenos agricultores e comunidades locais de suas terras em favor do agronegócio e dos latifúndios. Outras mulheres brasileiras também que têm um importante papel na preservação ambiental da fauna e da flora brasileira também. A Neiva Guedes, que é uma bióloga que tirou o arara azul da extinção. A gente tem diversos animais em extinção aqui no Brasil, então é super importante valorizar o trabalho dessas mulheres. Então, a Neiva, ela é membro da rede de especialistas em conservação da natureza, ela é doutora em biologia e professora da pós-graduação em meio ambiente e desenvolvimento regional na Universidade de Anhanguera. A Neiva, ela trabalha há 30 anos salvando o arara azul e graças ao trabalho científico desenvolvido por ela e pela sua equipe, a espécie saiu da lista de animais em extinção, né? Então, eu sempre falo que os meus vídeos sobre meio ambiente são vídeos trágicos, né? Que eu sempre trago coisas muito ruins, assim. Não tem como não falar sobre isso, né, gente? A gente tem que falar sobre o que tá acontecendo no mundo. Infelizmente, às vezes as notícias não são tão boas. Então é muito bom quando eu vou falar sobre alguma coisa positiva, como no caso da Neiva, né? Que salvou uma espécie inteira da extinção. Tem a Flávia Miranda também, que ela é zoóloga, que se dedicou aos tamanduás. Então, ela é membro da RECN, é doutora em zoologia e reconhecida por seu trabalho em defesa dos tamanduás. A Flávia descobriu e escreveu, no ano de 2017, 6 novas espécies deste mamífero, que é super importante e super conhecido aqui no Brasil. Por conta dessa conquista, que também foi a tese de doutorado dela, a Flávia recebeu menção honrosa ao Prêmio CAPES, sobre a tese dela em 2018, uma das principais instituições acadêmicas no Brasil. Então, muito importante também o papel que a galera tá fazendo dentro da academia, né, dentro da universidade. A Karen Striers, a antropóloga que estuda muriquins, que é um tipo de primata, né, um macaquinho pequeno, ela é uma das mais importantes especialistas nessa área e trabalha para estender a proteção desses animais também. A Beatriz Padovani, que é uma bióloga que é pioneira em conservação da vida marinha brasileira, que une a ciência e o trabalho conjunto com comunidades tradicionais na luta pela preservação da natureza. Isso é muito importante, assim, o que a Beatriz faz, porque nada disso pode estar descolado, tá? Por mais que a ciência seja muito importante dentro da universidade, as cientistas vêm desempenhando esse importante papel, não dá para não casar a luta dentro da Universidade da Ciência, com a luta com as pessoas que estão na ponta, com as comunidades tradicionais, com os indígenas, com os quilombolas, com quem vive da terra, com quem vive das florestas. Então, isso é muito importante. Então, isso que a Beatriz fala de estar em conjunto com as comunidades tradicionais, em preservação da natureza, isso nunca pode deixar de acontecer. Bom, vamos para mais outra mulher.
importante nessa defesa. Patrícia Médici, ela é bióloga premiada por pesquisas sobre a anta brasileira. A anta é um animal aqui brasileiro, então ela é vencedora do White Gold Awards, considerado a maior premiação de conservação ambiental do mundo. A bióloga, ela fez história pelo trabalho que desenvolveu em proteção da anta brasileira. Então, às vezes a gente não dá tanta importância para um animalzinho, né? Mas ele estava quase entrando em extinção. Então, é super importante o desempenho dessas pesquisadoras, dessas cientistas para a preservação dessas espécies aqui no Brasil. E nós temos a Cristal Muniz, que eu não podia deixar de falar dela. A Cristal é uma designer brasileira e daí a gente vai pensar assim, o que uma designer tem em defesa do meio ambiente? Tem muita coisa. A gente tem que pensar que eu já falei sobre isso, tudo que chega na nossa mesa, tudo que chega pra gente de produto, a gente tem que pensar como que chegou, qual a embalagem que veio, como essa embalagem foi pensada e como que vai descartar, isso vai para algum lugar. A gente vive num planeta e não existe o lado de fora desse planeta, não tem como jogar as coisas fora. Ela continua aqui, vai para algum lugar e isso vai dar algum problema futuramente. Aterros sanitários, enfim, o lixo ele está sendo acumulado e ele tem que ir para algum lugar e muitos, principalmente embalagens de plástico, não se decompõem tão fácil, demoram muitos e muitos e muitos anos e algumas nem se decompõem e isso está sendo acumulado em algum lugar. Então a Cristal, ela participou de um desafio que era para produzir, para reduzir, parar de produzir lixo, reduzir lixo. Então ela criou uma campanha que foi 1 ano sem lixo. Né? Então esse 1 ano sem lixo, ela ia compartilhando nas redes sociais a tentativa dela de não produzir mais lixo. E daí não produzir mais lixo é muito difícil, né? Pensa aí tudo que tu consome, tudo que vem pra ti de material, de embalagem, tudo que tu compra no mercado vem dentro de uma embalagem. Então a gente começar a pensar que formas que a gente pode mudar o nosso consumo, coisas que a gente pode comprar, que a gente pode fazer, que diminua a quantidade de embalagens, a quantidade principalmente de plástico e isopor que chega até a nossa casa. Então a Cristal ela desempenha um importante papel, então já passou esse 1 ano há muito tempo e ela continua falando sobre não produção de lixo, formas de ter embalagens sustentáveis, de tudo consumir de forma sustentável, então tu pode seguir ela, tá no Instagram e no Facebook, tem um blog que é 1 ano sem lixo, e tu pode seguir, tem várias dicas muito legais e muito importantes para te seguir e reduzir então esse lixo. Quanto menos a gente consome embalagens, menos é produzido, menos é descartado, menos o meio ambiente é impactado por esses lixos. Bueno, gente, falei de algumas brasileiras, óbvio que tem muito mais, devo ter esquecido várias, então isso foi uma pesquisa que eu fiz e eu vou deixar esses links e o nome dessas mulheres todos na descrição desse vídeo. Mas eu não posso deixar de falar sobre algumas mulheres aqui de fora do Brasil que também desempenharam e desempenham um papel muito importante, tá? Vou falar da Wangari Maathai. A Wangari é keniana e foi a fundadora do movimento do Cinturão Verde. Então, no mundo inteiro, onde estão destruindo as florestas, e aqui no Brasil a gente vê o que está acontecendo na Amazônia e no Pantanal, com as queimadas, com a destruição da nossa floresta. Então ela foi responsável por esse movimento e desde cedo a trajetória dela foi repleta de conquistas que quebraram barreiras históricas. Então ela foi a primeira africana a receber o Prêmio Nobel da Paz e esse movimento que ela criou, o movimento do Cinturão Verde, da qual foi fundadora, já plantou mais de 51 milhões de árvores no Quênia. Tu imagina que importante, um lugar onde tinha um desmatamento tão forte, ela conseguir fazer esse movimento para replantar essas árvores. Então esse movimento foi criado com o objetivo de expandir os conceitos de sustentabilidade e através deles consolidar a luta pelos direitos de cerca de 400 comunidades quenianas, que participam ativamente na proteção das terras onde vivem. Então esse movimento ele utiliza-se de métodos que são atualmente considerados modelos para a reconstituição da biodiversidade e de ecossistemas inteiros. Além disso, o movimento também luta pela redução das mudanças climáticas, pela educação para a sustentabilidade de comunidades rurais e pelo empoderamento feminino. Por quanta coisa, né? Então, esse movimento que ela criou foi responsável por tantas coisas tão importantes. Meu gato veio participar aqui do vídeo também. Outra mulher maravilhosa, que não posso deixar de falar, que é a Vandana Shiva. Ela é indiana. Ela é uma pesquisadora e ativista ambiental que luta pela soberania alimentar. Esse termo que propõe o total controle dos hábitos alimentares pelas pessoas, tendo como objetivo promover e priorizar agricultores locais e camponeses.
pô, tudo a ver com o que eu tinha falado antes sobre as mulheres campesinas, né? E sobre a nossa produção aqui no Brasil. Ela é uma das autoras do conceito altermundialismo, que busca, por meio da interação e cooperação global consciente, fazer oposição às consequências negativas da globalização neoliberal, como os constantes desrespeitos ao meio ambiente, ao clima, às comunidades locais, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, entre outros. Shiva dedicou parte da vida pela defesa da biodiversidade e dos conhecimentos indígenas. Sua pesquisa e seu ativismo são centrados especialmente no conceito da libertação das sementes, ou seja, na rejeição das que são cultivadas e patenteadas por grandes corporações. Tem um vídeo que eu falo sobre agronegócio, agricultura, transgênicos e... não lembro agora o nome direitinho do vídeo, mas eu falo especificamente sobre as sementes que são modificadas geneticamente por grandes corporações. Então, se ficou com um pouquinho de dúvida sobre o que é essas sementes modificadas, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu explico o que é. Bom, a Shiva, ela argumenta que os componentes químicos utilizados e promovidos pela Revolução Verde na agricultura causa a destruição de ecossistemas inteiros, esgotou solos férteis e comprometeu a saúde de populações vizinhas e consumidores. Além disso, ela também auxiliou nos movimentos de empoderamento de grupos locais na África, Ásia, América Latina, Irlanda, Suíça e Áustria, encabeçando campanhas contra os avanços da agricultura viabilizados pela engenharia genética. Caramba, ela fez muita coisa, ela é uma mulher muito importante no mundo inteiro. Enfim, gente, tem mais alguns nomes que eu vou deixar na lista de inscrições desse vídeo. Mulheres, assim, tipo, tenho aqui a Eva Krani, por exemplo, que ela nasceu em 1912, morreu em 2017. Ela foi uma física nuclear conhecida como a grande dama do mel e das investigações sobre as abelhas. Lembra que eu já falei que as abelhas elas estão sendo exterminadas graças aos agrotóxicos, que não param de aumentar, principalmente aqui no Brasil. E isso é um risco, né, na polinização. Então, nosso meio ambiente pode estar aí algumas espécies com os dias contados pelo extermínio das abelhas. Então, pô, super importante o que ela fez. Enfim, tem várias outras mulheres. Vou deixar ali o link de algumas reportagens, de alguns vídeos e a lista dessas mulheres que eu trouxe aqui pra vocês. Mas é muita coisa pra ir falando, pra vocês não ficarem aí cheios de tanto me ouvir falar. Deem uma lida nos links que eu vou deixar ali na descrição desse vídeo. Se tem alguma indicação, manda pra gente. E o resto, ao longo da semana, vão ter mais vídeos, e ao longo do mês, mais vídeos sobre a luta das mulheres em diferentes frentes. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por tudo, gente. Se cuidem, fiquem em casa, cuidem da família de vocês. Não saiam, mantenham o distanciamento social, usem máscara, utilizem álcool em gel e lavem bem as mãos, tá bom? Fiquem bem, até mais. Beijão.